Bom dia, Missão Batista, bairro de Lourdes. Bom dia aos irmãos da Missão. Que bom estar aqui com vocês nesta manhã. Estamos juntinhos. Queria saudar a Missão Batista, o bairro de Lourdes. Isso é bom saber que você faz parte deste legado ali naquela comunidade, já instalada ali, estamos caminhando ali já, não eu, mas a missão naquele local já por 15 anos, plantando e regando ao coração daquela comunidade a palavra, o amor do nosso Deus. A alegria poder estar recebendo e estar com os irmãos e recebendo sempre os irmãos com carinho ali naquela comunidade. O irmão me parou ali fora e falou assim: oba, hoje vai ter fantoche. Aí eu, olha, bem que fiquei tentado ir lá buscar os bonecos, viu? Bem que fiquei tentado. Mas eles estão, dei folga para eles hoje. Como é que é o tema mesmo? Meu o quê? Meu legado, minha missão. Posse, né? Pronome posse, meu legado, minha missão. E eu vou deixar ela com quem, para quem, a quem. E eu quero já começar lendo um texto bem conhecido, claro que faz parte das minhas histórias, os contos que a gente vem ministrando já, pastor Marcelo. Este ano, o Kiko e a Kika, o ano de 2024, o Kiko e a Kika estão fazendo 30 anos. Não parece, né? O Kiko e a Kika. 30 aninhos e a gente espera ir até o final do ano, a gente está comemorando o aniversário do Kiko e a Kika. Quero dizer que o pastor Marcelo com certeza tem muita contribuição nesse legado aí do Kiko e a Kika, que são os personagens principais lá de toda a trupe que a gente tem de fantoches. É claro que acrescentamos aí o cachorrinho, a dona Baratinha, o ratinho, o leão, que volta e meia estão aqui no Quarta Kids, estão aqui com as crianças e os juniores. Para isso, quero ler com os irmãos esse texto que está aí, Provérbios, capítulo 22, um texto, de fato, bastante conhecido e que, de alguma forma, fala e ministra muito ao nosso coração. Nesta manhã, eu quero ler com você Provérbios, capítulo 22, partir aí o verso 6, como nós estamos nesta manhã, e logo em seguida nós estaremos agradecendo. Quero agradecer já também aí aos irmãos da missão, alguns que estão conosco, a minha família que está aí, minhas filhas, a alegria poder estar com você nesta manhã. Estou abrindo aqui uma certa dificuldade visual, a gente está tratando. Às vezes só, já vou operar da catarata daqui a uns dias, então eu estou usando aqui dos equipamentos que podem me ajudar e me assessorar aqui junto com os irmãos. Provérbios 22, verso 6, é um texto que de fato, alguma coisa que trabalhamos nesse tempo. Diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração e que tem tudo a ver, muito a ver com essa questão do legado. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, com o passar do tempo, ela não se desviará deste caminho. Instrua a criança segundo os objetivos, o propósito que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Bom é render graças ao Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bom, gosto mesmo é de contar histórias, com certeza. Quero começar contando quem é que nunca se perdeu. E a história que hoje quero começar contando é a história de um menino que se perdeu no supermercado. E, na verdade, hoje não mais supermercado, mas esses mercados, esses
atacados gigantescos que nós temos hoje, bem diferente das mercearias, bem diferentes talvez de alguns cantinhos que frequentávamos. Esse menino se perde da sua mãe. Esse menino, ele não sabe mais aonde procurar. A mãe, de alguma maneira, talvez tenha se perdido e deixado esse menino, e ele então vai pelos corredores daquele hipermercado procurar a sua mãe, roda para cá, roda para ali. Ele, claro, vai na seção de cereais, vai na seção de biscoitos, e nada de encontrar a sua mãe, nada de achar a sua mãe naquele local. Mas um menino muito esperto, um menino muito inteligente, ele não perde tempo. Ele vai logo a um funcionário e ele lê nas costas do funcionário o que a gente vê muito em supermercados, assim: posso ajudar? Estava escrito atrás, posso ajudar? Ele, moço, sem falar nada com o menino, com o moço, ele disse: o senhor pode me ajudar, o senhor pode me ajudar. E aí o moço: pois não, o que aconteceu? Eu perdi, eu estou perdido, eu não sei para onde a minha mãe foi, talvez ela já tenha ido embora, eu preciso que o senhor ache a minha mãe, anuncie lá no microfone. O moço então pega a mão daquele menino, leva-o até a recepção, pede para anunciar, fala o nome da mãe, espera alguns minutos e nada da mãe aparecer. Pois bem, então o encarregado vem, chama então o segurança e fala: nós precisamos fazer alguma coisa com esse menino, ele está perdido. O menino já estava chorando. Falei: calma, 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 nós vamos encontrar a sua mãe. E aí o menino, o segurança teve uma ideia, falou assim: fale o número do celular da sua mãe. Aí o menino logo falou: então anota aí. Ele pegou a caneta: amor. Amor? É porque quando toca o telefone lá do meu pai aparece amor. Esse é o número da minha mãe, amor. O do meu pai que aparece no celular da minha mãe eu não posso falar aqui, mas é amor. Falei: mas amor, você não sabe o número? Não, não sei o número, talvez nem meu pai saiba o número do telefone da minha mãe. É amor. Falei: mas assim não dá. A gente precisa de um telefone, de um contato. Fale o endereço da sua casa. Falei: eu não sei. Onde você mora? Dá um ponto de referência. Eu falei: não sei. Eu não sei, eu estou perdido. E aí então chama a assistência, chama então: olha, nós vamos ter que ligar para o conselho. O menino: meu Deus, conselho não. Ai, me ajude. Até que o garoto teve uma ideia. Então o menino falou assim no ouvido da assistente: olha, eu tive uma ideia. Você pode me ajudar agora. Agora você vai ter que confiar em mim. E a moça: qual é a sua ideia, menino? Já que você não sabe o endereço, você não sabe o telefone da sua casa, você não tem um ponto de referência, o que nós vamos fazer agora? Você está perdido. Não, eu tive uma ideia. Me leve até a igreja. Mas por que lá? Me leve até a igreja. Lá eu vou com os meus... Vamos até a igreja. Então, qual é a igreja? A igreja batista aqui pertinho, vamos lá. E aí eles caminharam por alguns metros e foram então, encontraram a igreja. Esta é a igreja. Mas olha, menino, meio de semana ainda assim está fechado, não tem ninguém, não temos como entrar, está fechado a igreja. Não tem problema, mas que bom que encontramos a igreja. E aí então ele, sem entender: por que você nos trouxe até aqui, a igreja? Nós vamos ficar aqui esperando a hora do culto? Nós vamos orar por você? Eu falei: não, porque daqui da igreja eu sei o caminho de casa. Daqui eu consigo ir. Daqui eu sei chegar na minha casa. O caminho de casa. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar, para que ele então aprenda o caminho de casa. Amém, amados? E assim levaram o menino até o amor, até a mãe dele, até a sua casa. Encontrar o caminho. Talvez essas sejam então algumas perguntas que a campanha de missões estaduais está fazendo ao longo deste ano nas igrejas do Estado do Espírito Santo. Lembrando que a Missão Batista no bairro de Lourdes, ela também está ligada à junta de missões. Nós também, de certa forma, somos representantes de missões estaduais ali naquele local.
Então, quando você está orando por missões, você está orando também ali pela Missão Batista no bairro de Lourdes. E é a ideia de fazermos esta reflexão, mas bem na verdade é ter a consciência desta reflexão, do que estamos deixando, do que estamos ensinando, a quem deixaremos, com quem deixaremos. O texto diz, a homens idôneos e fiéis, mas que na verdade sejam também fervorosos, ardentes, e que o nosso coração queime, arde por missões, para que essa nova geração possa dizer, olha, nós também sabemos o caminho de casa. E queremos deixar a esta geração, certamente, a responsabilidade e um cumprimento dessa missão. Muitos são os desafios para essa geração, no que tange o avanço da obra no reino de Deus, nesses tempos, nesses dias. E isto nos dá um entendimento do tamanho da nossa responsabilidade quanto ao legado que estamos deixando, estamos plantando, como já ouvimos, como vemos aqui por esta igreja. Logo encontramos o apóstolo Paulo, por vezes atento a esta grande tarefa, que estava no seu coração, logo ali em 1 Coríntios, capítulo 23, logo no início. Talvez quase toda a ceia nós lembramos desse texto, quando o pastor então traz esta referência do apóstolo Paulo. Quase em toda a ministração da comunhão, nós trazemos esta palavra, mas atentarmos para ela o que está no coração do apóstolo Paulo quanto ao legado, o que ele diz assim em 1 Coríntios 23, capítulo 23, a primeira parte diz assim, pois recebi do Senhor, diz o texto, o que também lhes entreguei. O que eu recebi do Senhor, eu estou entregando a você. O que eu estou recebendo, a graça que está sobre mim, a graça que está descendo sobre o meu coração, sobre a minha vida, as bênçãos incontáveis do Senhor, eu quero transmitir. A missão, o compromisso, a obra, aquilo com o qual o Senhor está me chamando e queima no meu coração, quero também transmitir de igual forma, e que você de certa forma abrace isso. Vemos logo também no versículo da campanha de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, que diz assim, as coisas que vocês me ouviram dizer na presença de muitas testemunhas, ele diz, confie isso também a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outras pessoas. Volta e meia, alguém pergunta se eu fiz algum curso para fazer fantoche ou para contar a história. Eu falei, não. E onde que você aprendeu essas coisas? Eu falei, na igreja. Na igreja, é. Você nasceu num lar cristão? Eu falei, não, eu não nasci no lar cristão, eu nasci na igreja. As pessoas ficam tentando entender, como assim você nasceu na igreja? Meus pais eram zeladores da igreja. E a casa do zelador era no quintal da igreja. A casa do pastor era em cima, e a casa do pastor era em cima, e a casa do zelador era embaixo. Eram zeladores da PIB de Vila Velha, anos 70 e alguma coisa. Eu revelo, entrego a minha idade. A minha mãe grávida, então, vai para a maternidade de Vila Velha, e quando ela recebe alta, traz então aquele menino, lourinho, bochechudo, narigudo, e traz ele, o meu quartinho ainda não estava pronto. Papai disse, o caixotinho ainda não estava pronto. E aí ela me leva para o berçário da igreja, onde eu fiquei por alguns dias sendo cuidado pela minha mãe, literalmente no berçário da igreja. Então quando alguém pergunta, você nasceu no lar cristão? Eu falo, não, eu nasci na igreja. Eu fui criado no berçário da igreja. O meu quintal, onde eu brincava, era o quintal da igreja. Eu recebia meus amigos no final de semana. Todos eles iam lá para casa, para brincar no quintal da igreja, que era o pátio da igreja. Não sei, talvez viver, e eu tenho falado isso para as minhas filhas, em outro lugar, a não ser estar no seio da igreja. Primo muito pelo coro. O pessoal volta e meia e pergunta, como é que você sabe cantar contralto?
A minha mãe me levava para ensaiar e ela me colocava deitado no meio dela, no contralto. E a única coisa que eu ouvia era o contralto. A voz pode ser barítono, a voz pode ser grossa, mas o que eu gosto de cantar é o contralto. Porque nasci aprendendo a ouvir os louvores do Senhor no meio do coral da igreja. Isso é maravilhoso. Eu, certa feita, vi a minha filha mais nova brincando de pique-se-esconde quando ela era pequena, com as crianças, dentro da igreja, no gabinete. E de repente ela sumiu. Olha, cadê a sua filha mais nova? Ela era pequenininha, cadê a Grazi? Ela sumiu. Ela está brincando de pique-se-esconder aí pelos corredores da igreja. Foram achá-la deitada dentro do bumbo da bateria. Ela dormiu lá dentro. As baterias antigas, aquelas acústica, colocava um colchão ali dentro para fazer, e ela deitou naquele colchão e dormiu. Isso era o quintal delas. E hoje elas não fazem muito diferente, porque quando a gente sai de casa, elas pedem bênção, pai, estamos indo para a igreja. Eu falei, Deus abençoe, mas é eu que vou levar elas para a igreja. Pai, Deus abençoe, estamos indo para a igreja. E quando chegam na igreja, elas saltam na frente, abrem o portão lá da missão. E quando eu estou passando, ela, boa noite, pastor, seja bem-vindo. Boa noite, irmãs. Aí quando chega em casa, elas falam assim, pai, a mensagem foi toda para o senhor hoje. Quinta-feira, elas estão aqui, elas estão ouvindo isso. Quinta-feira agora, tem pedido de oração, minha esposa levantou a mão e falou, pois não, irmã Néia, eu queria pedir pelo meu esposo. Falei, aproveita, irmã. E aí ela pede oração. Isso é maravilhoso, saber que a nossa casa, ela se mistura com a igreja com a nossa casa. Fazemos desse lugar o nosso ambiente, a casa do Senhor. O apóstolo Paulo está tentando derramar isso no coração de Timóteo. Timóteo, eu quero deixar com você a mesma instrução, a mesma chama que Deus colocou no meu coração, que você também, Timóteo, que está crescendo com a sua mãe, com a sua avó, possa fazer disso a sua vida, seu estilo de vida. Possa fazer disso o seu dia a dia. Esse é o legado que o apóstolo Paulo deseja para Timóteo, ao ponto, então, de Paulo falar assim, dizer em 2 Timóteo capítulo 1, as expressões que Paulo usa e que nós usamos nos dias hoje para os filhos da fé, dizendo assim, a Timóteo, meu filho amado. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, ele diz, e ainda, portanto, você, Timóteo, meu filho. Paulo deixa claro o nível de comprometimento e responsabilidades que ele deseja para seu filho na fé. Podemos entender então que ao pai lhe cabe instruir o caminho que lhe deve andar. Marcos capítulo 9, quando ali o Senhor está reunido com seus discípulos na transfiguração, e então, naquele momento ímpar, naquele momento ali, quando os discípulos estão perplexos, olhando para aquela cena de Jesus com Moisés e Elias, de repente diz o texto que uma voz veio do alto e disse, pela segunda vez esta voz aparece dizendo, este é meu filho, a ele ouvi. Maravilhoso saber que cabe ao Pai, cabe a nós, a nossa geração de pais da fé, de discipuladores, de pessoas que levam parentes, como o pastor Gustavo colocou, amigos, vizinhos, e apresentam o Evangelho. Cabe a nós dar a direção, apontar, é aqui, é para lá, dar o norte, mostrar o horizonte, dar uma palavra de esperança a essas pessoas que estão perdidas, sem direção, mediante a tantas confusões que o mundo está vivendo nos dias de hoje, há tantas oportunidades. Aos filhos cabe então, conforme João capítulo 15, verso 4, quando Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei com vocês.
permaneçam comigo. Cabe então ao pai instruir, apontar, dar a direção, e cabe aos filhos permanecerem e não se desviar deste caminho. A igreja em todo precisa continuar cumprindo o seu papel neste mundo, deixando para esta geração, para estas pessoas então, que assumirão, ou de certa forma olharão para nós dizendo, nós também queremos isto, queremos viver, queremos andar neste caminho. Precisamos então ter a consciência de deixar o legado do ensino da verdade. Provérbios 22, verso 6 diz assim, instrui a criança, e significa o ensino da palavra, que teve uma atenção primordial nos primeiros missionários, resultando em uma geração forte e profundamente atenta aos princípios firmados pela palavra. Esses dias na escola eu estava ensinando o valor da bênção para as crianças. Eu falei para eles que, olha, obedecer é fácil. Fácil que eu diz assim, entender a questão da obediência. O difícil é entender o princípio da honra, que ainda é mais profundo do que a própria obediência. Inclusive é um mandamento, e disse para eles, honra teu pai e tua mãe. E o que é honra, tio? Porque eu já obedeço, tem mais coisa. Eu falei para os meninos, além da obediência, tem algo ainda mais profundo que a obediência, que é a honra. É um princípio do Senhor sobre nossas vidas, que traz vida, saúde e paz. Não é à toa, porque é uma geração que não está conseguindo chegar aos 25 anos, 30 anos, estão morrendo, se degladiando pelas ruas, porque não conseguem, no mínimo, obedecer, quanto mais honrarem seus pais. E eu estava ensinando para as crianças o valor da bênção. Olha, nós precisamos pedir bênção. Bênção a vovô, a vovó, ao papai, a mamãe. Aí um menininho, sempre tem um Enzo, ele levanta a mão. O Enzo lá no meio diz assim, professor, lá na minha escola tem uma classe lá que tem 3 Enzo. É bênção os meninos, glória a Deus. Enzo Gabriel é o que traz a mensagem. Tem um Enzo Jesus e tem um Enzo Cristo. Está tudo no céu, é maravilha, delícia, benção. E ele falou, o Enzo levantou a mão e disse assim, tio, o senhor está errado. Não é bênção não. É o que então? É benção. A minha avó me ensinou, é benção. Ela falou, que seja, filho abençoado é filho guardado. Amém? Filho abençoado é filho guardado. Pode estar distante que for. Pode estar distante que for, mas é um filho que chegou primeiro nas nossas mãos, e nós os abençoamos. E nós abençoamos. Hoje eu gostei de ver o pastor Marcelo lá na oração perguntando, hoje tem a apresentação, a alegria dele, né? Hoje tem a apresentação de bebê? Eu falei, não tem. Puxa, porque a alegria de poder trazer aqui e abençoar. A importância e a relevância dos dias de hoje, e nós não podemos, e há uma geração que está ministrando isso aos netos, aos bisnetos, dizendo, é necessário pedir a bênção, para que tenhamos então a ideia do princípio da honra, daquilo que Deus deixou sobre nós, que vai trazer saúde sobre a sua vida e sobre a sua casa. Aleluia. Diz o texto então em João 17, diz assim, 17, santificai-vos pela verdade, a tua palavra é a verdade. Quando o texto diz assim, no caminho que deve andar, em um determinado momento, Tomé faz esse questionamento, Senhor, como saber o caminho? Há uma geração que precisa aprender o caminho de casa, pois está perdida em meio às prateleiras do mercado, das facilidades da vida, cujo objetivo final é terrivelmente matar, roubar e destruir vidas. Mas precisamos instruir nossos jovens, nossos adolescentes e crianças, que a nossa esperança não se vende, nem se encontra em promoção, não se negocia e nem muito menos flerta com as meias verdades de Satanás, o pai da mentira. O sábio já nos dizia em Provérbios 23, 23, fácil de guardar, 23, 23, compre as verdades e não as venda. A verdade tem o poder de nos libertar
nos pôr livres e nos devolver a capacidade de andar no caminho da salvação. Diz o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32 e o verso 36, diz o que lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36 logo então completa dizendo assim: se o Filho então vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A igreja precisa continuar cumprindo o seu papel, ó geração, neste tempo, deixando para esta geração, no segundo ponto, o legado da visão missionária, certamente ao caminho que esta igreja traçando tão bem ao longo desses anos aqui no estado do Espírito Santo. Diz Provérbios 22:6, até quando envelhecer? A expansão da obra missionária é um desafio para as próximas gerações, e é essa geração que terá que responder às demandas dessa geração. Seguindo adiante, será necessária não esquecermos tudo aquilo que o Senhor realizou por meio dos nossos pais na fé, os primeiros missionários, homens que vieram plantar a semente, homens que vieram plantar o Evangelho no estado do Espírito Santo. O Salmo 145, verso 4 diz assim: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Diz assim a palavra: e eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 145, verso B. Provérbios 22, verso 6, diz assim também no final: talvez o resultado de tudo isso, de ter ensinado, de ter instruído, de ter falado do amor de Jesus. Como é difícil falar de Jesus dentro de casa. Bem dentro de casa talvez a gente não fala muito sobre, a gente vive Jesus. Há uma canção que diz assim, um canto diz assim: lá em casa eu posso ser quem eu realmente sou. De fato, é onde as crianças estão olhando, onde as crianças estão nos ouvindo, onde as crianças estão aprendendo. Eu ouço muito na escola: porque uma menininha, primeiro aninho, por que você bateu no coleguinha? E a resposta é quase que automática: porque meu pai ou minha mãe disse que se alguém me bater, eu tenho que bater de volta. O seu pai, sua mãe te ensinou isso? Eu falei: é. E ele disse mais, pastor, ou tio, o que foi? E se eu chegar em casa chorando porque eu apanhei na escola, eu vou apanhar de novo. Então já bato logo. Se eu vou apanhar em casa, então... Eu falei: é isso? O Enzo levantou a mão de novo. Fala, Enzo, arrebenta. Tio, falou: ela está errada, eu sei, Enzo. E como é que é? Não é assim não, viu? Como é que é, Enzo? Ensina. Se alguém te bater, eu falei: aleluia. Vai até a tia, ou tio, eu falei: isso aí, Enzo. Obrigado, Enzo. É isso aí. Agora, se a tia não resolver, aí você bate. Senta, Enzo. Jesus cumpriu fielmente cada ato designado pelo Pai, sendo obediente até a morte, se fazendo sacrifício em nosso lugar, tornando-se o único caminho que nos apresenta o Pai. Manteve o foco em sua missão, vencendo todas as armadilhas postas ao longo da sua árdua tarefa. Foi para o Pai, mas rogou-lhe que enviasse para os seus aquele que nos ajudaria não só a aprender, mas também a trilharmos o caminho de casa. Evangelho de João, capítulo 16, 13 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Deixar o legado da visão missionária é ensinar enquanto se faz. Deixar o legado da visão missionária é instruir enquanto também aprendemos, enquanto crescemos. Deixar o legado da visão missionária é uma jornada que dura uma vida inteira. É uma jornada que não só dura a vida inteira, mas do mais moço até quando envelhecer, com atitudes que exigirão de nós fé, coragem, ousadia e absoluta dependência total do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, diz assim: o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará
a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Quero concluir esta palavra dizendo que o filho pródigo saiu para aproveitar a sua herança, mas descobriu que foi o legado deixado por seu pai que fez toda a diferença. O filho pródigo aproveitou, pegou seu dinheiro, foi para a night, foi para a vida, foi curtir a vida, deu benção, pai, tchau, fui. O problema dele foi que ele pediu bênção, e o pai falou, Deus abençoe meu filho, porque filho abençoado é filho guardado. O menino foi, 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 e foi. Não mandava zap, não mandava nada, não mandava um recado, não tinha nada. E foi embora, Enquanto isso o pai estava o aguardando. Capítulo 15, verso 17, é uma expressão que eu gosto muito na Bíblia. Eu quero concluir com essas expressões do capítulo 15, verso 17. Não sei se você já parou para prestar atenção na história, mas chega uma parte que ele está no fundo do poço. No lugar mais terrível que um menino judeu possa chegar, entre porcos e comendo a comida de porcos. No lugar mais difícil da vida, diz o texto de Lucas, capítulo 15, verso 17, diz assim, caindo em si. O que é esse caindo em si? Quando ele para pensar, e aí ele encontra, sabe com quem? O Espírito Santo. Caindo em si, o Espírito Santo, yes! Ou talvez, André, o Espírito Santo deve ter dito assim, nossa! Ele lembrou-se de mim. Ou o Espírito fez lembrar que ele, calma lá, eu tenho um pai, eu tenho uma família, eu tenho um Senhor, e lá na casa do meu pai, até os empregados comem do bom, e olha só onde eu estou, caindo em si, fez enxergar a miséria em que a sua vida estava, o odor em que sua vida estava, as relações em que ele tinha se envolvido, tudo de errado. Então o Espírito Santo está ali presente, e foi dito aqui pela irmã, enquanto ela ministrava, o Senhor está conosco a todo tempo, a todo instante, diz a palavra do Senhor, eu estarei com você, todos os dias. Posso talvez dizer assim, na alegria, na tristeza, no muito ou no pouco, na saúde ou na enfermidade, é a promessa do noivo para nós, no casamento que temos com ele, dizendo, eu estarei com você todos os dias, do teu lado. O menino caindo em si, o verso 20 diz que ele se levanta e vai para a casa do pai, porque ele se lembra do caminho de casa. O legado que precisamos deixar para essa geração é de que eles aprendam a caminhar e a ensinar a outros com fervor e com vigor o caminho de casa. Quero agradecer muitíssimo a esta igreja, as orações dos irmãos, o apoio, a intercessão, não só a família missionária, mas todos os irmãos que estão ali naquela comunidade no bairro de Lourdes. Tivemos uma grande vitória, e com certeza de vocês fazem parte dessa história, pelo amor, o poder e a graça e a visão que Deus tem derramado a esta igreja. Foi a conquista do terreno, do solo, da terra, né, do espaço, e aí até tem uma imagem sobre isso, né, sobre a questão lá do terreno que foi adquirido, e é exatamente onde nós estamos hoje. Havia algumas possibilidades de comprar terrenos ali em outros locais, talvez mais para frente, mais para perto da Marechal Campos, mas eu sempre acreditei naquela palavra, diz assim, é chegado o reino de Deus nesse lugar. Os primeiros irmãos, os primeiros missionários, pastores que passaram ali, sempre orando para que Deus desse um lugar e mostrasse um lugar. E depois que nós chegamos, continuamos esse legado da oração, da intercessão, de que esses primeiros homens de Deus, muitos estão aqui, e a gente agradece ao Senhor pela insistência desses homens, e de que
oraram, intercederam, e este ano Deus nos deu esta vitória, que foi a conquista daquele local, daquele espaço, o qual você está convidado a fazer uma visita, um domingo, ou numa quinta-feira, ou um dos nossas reuniões. E a gente quer agradecer muito aos pastores, aos líderes, ao corpo diaconal, à liderança, aos irmãos, aqueles que ofertam e oram por missões. Se houve essa conquista é do Senhor, é do nosso Deus, nosso Pai, e tem usado a tua igreja, o teu povo, tem derramado graça e amor, visão e paixão, para que aquilo que o Senhor nos deu, a gente possa seguir adiante. Quero agradecer também as orações pela nossa família, como eu já disse aqui, a minha esposa, minhas filhas. Próxima imagem, por favor. A irmã Néia, a Gabi, a Grazi. Está chegando mais alguém lá, viu? Está chegando mais um, graças a Deus. Mais uns, em nome do Senhor Jesus. Outros irmãos que estão também chegando. Quero falar um pouquinho, aqui já concluindo, de um projeto que nós temos. E esse projeto foi despertado no nosso coração, mas por causa de uma palavra do pastor Juraci, em uma das reuniões, o pastor Gustavo promoveu, o pastor Juraci estava presente, e ali ele disse assim, que olha, a igreja, você quer crescer? Então plante igrejas, plante igrejas. Você quer crescer? Plante. Saia das quatro paredes, vá. E nós fizemos isto, pastor Juraci, fomos obedientes a essa palavra. E aí, o que Deus colocou no nosso coração? Eu com o Kiko na mão, o Bidu na outra, eu falei, olha, ao invés de chamar as crianças para virem aqui assistir, nós vamos até as crianças. E começamos então a subir o morro de Jucutuquara, do cruzamento, e aí o próprio bairro de Lourdes, e que nós estamos fazendo? Nós criamos o Gera Céu, gerando o céu no coração das crianças. E aí nós vamos na casa de uma das crianças lá da missão. Nós pedimos para essa criança convidar outros amiguinhos seus vizinhos. E ela com muita alegria faz isso. Olha, hoje nós vamos receber o Kiko e a Kiko, o tio pastor, e vai estar aqui com a gente. E as crianças estão abrindo as portas para que a gente entre na sua casa, e ela leva seus amiguinhos, e ali a gente conta a história. Voltaremos a esse projeto agora no mês de agosto, quando toda sexta-feira nós subimos o morro do Jucutuquara, e ali também no bairro de Lourdes, e cada semana, de casa em casa, nós vamos levando a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor, por meio das crianças. E elas estão ali como se fosse um ponto de pregação. E elas já cobram a gente, quando é que vai ser o próximo? E então a gente está fazendo esse rodízio, porque ainda não temos ainda pessoas suficientes para atender a demanda diante das casas das crianças que abrem as portas para receber o evangelho do Senhor. Isso graças à oração dos irmãos, uma palavra que sempre recebemos, quando o pai na fé diz, olha, é assim, e o filho obediente entende o chamado, entende aquilo que o Senhor está fazendo, e vamos avançando. Retornaremos agora no mês de agosto também com o reforço escolar. Estamos em frente a uma escola e a gente quer atender esta comunidade também com o reforço escolar. Mas Deus está colocando no nosso coração também de irmos mais além. Nós temos uma geração que nós alcançamos, mas que hoje já são adolescentes e jovens. E nós não queremos perder essa geração, e nós queremos dar reforço escolar também para o ensino médio. Para isso eu quero desafiar você, talvez professor, você que lecione alguma matéria no ensino médio. Nós queremos atender essa necessidade local, principalmente para os nossos adolescentes ali daquela comunidade. E a gente quer alcançar o coração deles através do reforço escolar para essa geração. Eu chamei de remédio, mas é um nome provisório. Levar um remédio. Reforço escolar para o ensino médio. O cara é bom, hein? Eu que invento esse negócio, Iago. Sabe o que é pior, Iago? A juventude lá compra a ideia. Eles estão em encontro agora, a próxima página, que é a célula, o grupo pequeno dos jovens. Começamos através do irmão Vitor e irmã Carol, o Ministério de Jovens. E eu tenho uma expressão que é assim, bora juventude, bora juventude, bora juventude. E aí, sábado passado, tivemos nosso primeiro encontro de jovens, incluindo muitos jovens aqui da igreja estavam lá. Queria agradecer de montão a equipe, pastor Marcílio, que levou a juventude, Iago, e
e a banda, o Pedro também, a galera que foi lá no domingo. E o nome do culto jovem foi Bora Juventude, para que alcance essa geração. E eles se reúnem às sextas-feiras também lá nos grupos pequenos, levando e ministrando, estudando a palavra do Senhor. Graças à sua oração, à sua intercessão, o Ministério Jovem está crescendo ali e queremos alcançar através do reforço, através do remédio, levar cura, levar salvação e graça ao coração dessa juventude que tem ali, no bairro de Lourdes e nos bairros vizinhos que temos ali. Por isso, quero desafiar você a fazer uma visita, você que pode colaborar, pode ajudar, talvez com algo que você tem. Olha, pastor, eu tenho uma ideia que está queimando no meu coração. Vá lá, converse conosco, tenho certeza que há um lugar para você. E eu não sei se tem mais alguma outra imagem, ou não está na minha memória, se tem mais alguma aí, mídia. Tem a questão do reforço que a gente retorna agora em agosto para o ensino médio. E eu queria convidar você, talvez professor, professora, ou irmão, irmã, mas professor, pastor, eu não sei dar aula de nada, mas vai lá, Deus está chamando você, pode ajudar em alguma coisa, com certeza, e ser muito útil. Eu tenho um irmão, o irmão Sueldo, por causa dessa dificuldade que eu estou tendo nas vistas, eu não estou conseguindo mais dirigir à noite, olha que perigo. Mas esse irmão, que é um piloto de fuga, é quase um vizinho meu lá em Cariacica, e ele se dispôs a dirigir para nós, nos levando e trazendo a família pastoral. Ele, pastor, a única coisa que eu posso fazer para o Senhor é dirigir para o Senhor, a única coisa que Deus, e tem sido um braço forte. Deus tem usado dons e talentos para servir ao Senhor, insta tempo e fora de tempo. Deus quer usar você, Deus quer que você deixe um legado para essa geração, Deus quer que você plante. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e abrisse o seu coração. Eu queria orar agradecendo mais uma vez pelo trabalho ali no bairro de Lourdes, e esta igreja, a Igreja Batista em Mata da Praia, através dos seus líderes, do conselho, dos irmãos e da sua oração, da sua intercessão, dos pastores, dos obreiros, dos homens, dos conselheiros, as pessoas sábias, que Deus tem usado nesse lugar para manter firmes. Confesso, irmãos, confesso, muitas vezes chegando ali, alguns anos atrás, para cultuar ao Senhor, apenas eu, minha esposa e minhas filhas, nós 4, abrindo a igreja, e ali eu, de fato, sendo pastor da minha família, mas eu sempre dizendo para elas, vocês não querem ir para lá, não querem ir para outra igreja, vocês não querem servir, talvez numa juventude que já está forte, para vocês são jovens, vão, e elas disseram assim, nós estamos aqui com o Senhor, nós estamos aqui contigo, e nós ficaremos aqui enquanto o Senhor permitir nesta obra. E hoje lá já está uma juventude, minha filha faz parte do Ministério de Louvor, a outra da mídia, estão crescendo, outros jovens estão se juntando, jovens aqui da missão da igreja estão apoiando, e você também pode nos ajudar a fazer aquele lugar, e eu creio, e essa é a minha oração, tenho andado por aquelas ruas, orando para que Deus derrame graça e amor naquele lugar, seja por meio das crianças, abrindo as portas do Evangelho, seja por meio dos adolescentes, através do reforço escolar, ou seja, através de algum outro trabalho social que ali é realizado, ou através da sua vida, deixar naquele local o legado, o amor, a graça, o ensino, a verdade que liberta e restaura. Pai, muito obrigado, que o Senhor cuide de nós. Obrigado pela tua igreja, pelo teu povo aqui nesta manhã. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez. Só tenho que te agradecer, Pai, mais nada. Que o Senhor, Deus, continue derramando a tua graça ali naquela comunidade, assim como o Senhor está fazendo. Muito obrigado, Deus, pela conquista que já tivemos ao longo deste ano, pelas vidas que estão sendo preparadas, alcançadas pelo Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor pode nos levar, assim como flechas, nos lançar para os alvos que o Senhor está preparando para nós. Esta é a palavra de gratidão e amor neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.